Sexta-feira, 14 de agosto de 1942. Querida Kitty, faz um mês que deixei você de lado. Nem todos os dias acontecem coisas novas. No dia 13 de julho chegaram os Vandans. Só os esperávamos no dia 16. Naqueles dias todos estavam muito agitados, porque os alemães convocavam cada vez mais judeus. Os Vandans preferiram partir de sua casa antes que fosse tarde demais. Pela manhã, às 9h30, estávamos ainda tomando café da manhã, quando Peter Van Damme entrou. Um jovem de 16 anos, sem graça, muito tímido, que não promete ser companhia interessante. E trouxe seu gato, Muschi. Meia hora mais tarde apareceu o casal Van Damme. A gente riu muito porque a senhorita Van Damme trouxe um penico dentro de uma caixa de chapéu. Sem meu penico não posso viver, disse ela, e pôs a peça valiosa no seu lugar, debaixo da cama. Ele, o Sr. Van Damme, apareceu depois, com uma mesinha dobrável de chá debaixo do braço. No primeiro dia, estivemos todos sentados, juntos, num ambiente simpático, e passados 3 dias, tínhamos a impressão de termos sempre sido uma grande família. Os Van Dammes viram muitas coisas em toda aquela semana, ainda que passaram no mundo exterior. E era isso que nos falavam. Nos interessava muito, em especial o que tinha sucedido à nossa casa e ao Sr. Goldsmith. O Sr. Van Damme contou. Segunda-feira às 9 da manhã, o Sr. Goldsmith telefonou-me para encontrá-lo. Mostrou-me o papelzinho que vocês tinham deixado ficar, para levar ao gato ao vizinho. Ele tinha um medo terrível de que a polícia revistasse a casa e por isso limpamos bem a mesa. De repente, descobri um interesse qualquer em Maastricht. Eu sabia deste desleixo intencional, mas fingi admirado e assustado e pedi ao Sr. Goldsmith para, com toda a urgência, queimar aquele malfadado papel. Ao mesmo tempo que ia dizendo que não fazia a menor ideia da intenção de vocês fugirem. De repente, foi como se fizesse uma luz no meu espírito. Disse, Sr. Goldsmith, agora sei que endereço é esse. Há mais ou menos meio ano apareceu-nos no escritório um oficial alemão de alta patente, amigo de infância do Sr. Frank. Ora, esse oficial prometeu ajudar se ele um dia estivesse em perigo aqui. E esse oficial estava em Maastricht. Suponho que cumpriu a promessa e levar os Frank à Bélgica e de lá para junto dos parentes deles na Suíça. Pode contar isso aos amigos se perguntarem pelos Frank, mas não mencionem em Maastricht, por favor. Depois foi embora. A história correu e já até me foi contada a mim próprio várias vezes, segundo esta mesma versão. Achamos a coisa deliciosa. Rimos muito da força de imaginação de algumas pessoas. O Sr. Van Damme contou que uma família pensava ter nos visto quando partimos de bicicleta de manhã cedo, todos juntos. Uma outra senhora sabia categoricamente que automóvel militar nos foi buscar em plena noite, sua N. Sexta-feira, 21 de agosto de 1942. Querida Kitty, nosso esconderijo agora é perfeito. O Sr. Crowler teve a boa ideia de tampar a porta de entrada do nosso anexo. A polícia está fazendo muitas buscas nas casas atrás de bicicletas escondidas. O Sr. Vussen construiu uma estante giratória que abre para o lado como uma porta. É claro que, para isso, o Sr. Vussen teve que saber do nosso segredo. Ele está nos ajudando muito. Agora, antes de descermos, temos que nos baixar e depois damos um pulo, porque o degrau desapareceu. Depois de 3 dias, tínhamos todos a testa cheia de galos, porque como não tomávamos cuidado e não estávamos habituados, batíamos quase sempre contra a portinha. Agora pregamos uma almofadinha de serragem. Não leio muito, esqueci quase tudo que aprendi na escola. A nossa vida aqui é pouco variada. O Sr. Van Damme e eu nos irritamos um com o outro. Ele acha a Margot muito mais engraçada que eu. A mamãe me trata como se fosse um bebê, coisa que eu não suporto. O Peter também não tem graça, é chato e preguiçoso. Passa a maior parte do dia estendido na cama. Às vezes ele se levanta, faz um servicinho de carpintaria e torna-se deitar. Um autêntico palerma. Está calor e a gente se espreguiça na cadeira de lona, lá em cima no sótão. Sua N. Quarta-feira, 2 de setembro de 1942. Querida Kitty, o Sr. Van Damme brigou com a mulher. Nunca vi tal coisa na minha vida. O meu pai e minha mãe não são capazes de gritar assim um com o outro. O motivo foi tão insignificante que nem vale a pena falar nele. Mas enfim, cada um é como é. Para o Peter não deve ser nada agradável assistir a essas brigas, mas ninguém o leva a sério por ser tão preguiçoso e tão mimado.
Ontem estava todo aflito porque tinha língua azul, mas pouco depois já tinha passado, e hoje anda com um cachecol grosso à volta do pescoço. Diz que tem lúbago e dores nos pulmões, no coração e nos rins. Ele deve ser um belíssimo hipocondríaco. É assim que se diz, não é? A minha mãe e a senhora Vandana não se dão muito bem, e realmente há muitos motivos para isso. Um exemplo. A senhora Vandana só deixou ficar 3 lençóis no armário das roupas brancas, usado em comum por eles e por nós. Tinha a intenção simpática de poupar os lençóis dela e usar os nossos. Vai ficar muito espantada quando descobrir que a mamãe seguiu o exemplo. Madame também se enfurece toda vez que usamos a louça dela e não a nossa. Anda constantemente tentando descobrir o que foi feito da nossa porcelana e nem suspeita que se encontra tão perto dela. Está no sótão, atrás de várias tranqueiras. A pouca sorte persegue-nos. Ontem deixei cair um prato de sopa. Oh! Toma cuidado, é tudo que me resta, gritou ela. Mas o Sr. Vandana agora é amabilidade em pessoa comigo. A mamãe voltou para pregar-me um grande sermão hoje de manhã. Acho isso horrível. As nossas opiniões são muito diferentes. O papai é muito mais compreensível, mesmo que às vezes fique zangado durante 5 minutos. Na semana passada, houve um incidente. O motivo foi um livro sobre mulheres e o Peter. Ainda não disse que a Margot e o Peter têm licença para ler quase todos os livros que o Sr. Coffius nos traz da biblioteca. Mas os adultos não queriam dar esse tal livro para eles. Com isso, a curiosidade do Peter foi aguçada. O que estaria escrito num livro proibido? Pegou o livro escondido e foi com ele para debaixo do telhado. Durante 2 dias, tudo correu bem. A mãe dele tinha percebido, mas ficou quieta. Mas depois o pai descobriu tudo. Zangou-se, tirou o livro dele e pensou que o assunto estava resolvido. Não contava com a curiosidade do filho, que não achou a intenção do pai razoável, e por isso não desistiu. Procurou por todos os meios apanhar o livro outra vez. A senhora Vandana, entretanto, tinha falado com a minha mãe sobre o assunto. Minha mãe também achava que aquele livro não era próprio para Margot, apesar de deixá-la ler todos os outros livros. Mamãe disse: entre a Margot e o Peter há uma grande diferença, senhora Vandana. Em primeiro lugar, as moças são quase sempre mais desenvolvidas que os rapazes, e mais avançadas em relação ao raciocínio e à cultura. Não se esqueça de que ela tem o curso do liceu quase completo. Em princípio, a senhora Vandana concordava, embora não achasse necessário darem aos jovens livros que na realidade eram destinados aos adultos. O Peter aproveitou a ocasião para se apoderar do livro. Quando à noite toda a família se reuniu no escritório para ouvir rádio, ele levou seu tesouro para o sótão. Às 8h30 deveria voltar para baixo, mas o livro era tão palpitante que não reparou nas horas. Estava descendo a escada do sótão com muita cautela quando seu pai entrou no quarto. Pode imaginar o que aconteceu. Ouvimos o estalar de uma bofetada, um empurrão, o livro voou por cima da mesa e o Peter para o canto do quarto. O casal Vandana apareceu para jantar sem Peter, que foi obrigado a ficar em cima. Ninguém se importou. Diziam que, de castigo, ia para a cama sem comer. De repente, um assobio penetrante. Ficamos como que petrificados e pálidos. Olhamos um para os outros, os talheres caíram-nos da mão. Depois ouvimos a voz de Peter através do cano do fogão. Se pensam que nisso eu estou muito enganados. O Sr. Vandana deu um pulo da cadeira e gritou vermelho, como um tomate. Agora basta! Papai agarrou o braço dele. E subiram sim os dois. Depois de muita resistência e barulho, o Peter acabou por voltar ao seu quarto, onde ficou fechada a chave. A sua boa mãezinha quis guardar-lhe um pão com manteiga, mas o pai dele foi inflexível. Se ele não resolve pedir desculpa imediatamente, irá dormir no sótão. Protestamos e dissemos que já era castigo suficiente o rapaz ter ficado sem jantar. E se Peter se resfriasse, não havia possibilidade de buscar um médico. O Peter não pediu desculpa e ficou no sótão. O Sr. Vandana não deu importância, mas na manhã seguinte vimos que o Peter afinal tinha dormido em sua cama. Às 7h, porém, o rapaz subiu de novo para o sótão, e foi preciso que meu pai intervisse com algumas palavras conciliadoras para que ele descesse. Durante 3 dias tivemos caras carrancudas e um silêncio teimoso. Depois tudo voltou ao normal. Sua N.